Você sabia que a Itapemirim já foi uma das maiores empresas de transporte rodoviário do mundo? Ela dominava 70% do território brasileiro, com uma frota impressionante de 1.700 ônibus e 20 mil funcionários. Em seu auge, a empresa estava presente em cerca de 10 países da América Latina e até chegou ao setor aéreo, sendo um verdadeiro orgulho nacional. Mas como uma gigante desse porte chegou a um fim tão trágico? Em 2022, a Justiça de São Paulo decretou a falência da Itapemirim, depois de anos enfrentando uma grave crise financeira e dívidas bilionárias. E o pior, a Itapemirim acabou sendo vendida por apenas R$1 quando estava à beira da falência. Nesse vídeo você irá descobrir como Camilo Colla, o empresário visionário que construiu essa gigante do transporte rodoviário, cometeu alguns erros que o levaram a perder seu império. Um dos maiores nomes de sucesso do Brasil, a Itapemirim enfrentou desafios que resultaram em sua ruína. Mas como ela chegou nessa terrível situação? É sobre isso que nós iremos falar nesse vídeo de hoje. A história da Itapemirim se inicia com Camilo Colla. O homem queria fundar uma das maiores empresas de transporte rodoviário da América Latina. Camilo era filho de imigrantes italianos e desde cedo precisou trabalhar para ajudar sua família. Ainda muito jovem, Camilo começou a trabalhar lavando carros e aos 18 anos entrou para a Força Expedicionária Brasileira, uma divisão do Exército que lutou na Segunda Guerra Mundial ao lado dos aliados, formado pelos Estados Unidos, Reino Unido, França e União Soviética. Durante esse período, Camilo esteve na Itália e, por ser combatente, ganhava um maço de cigarro por dia. Porém, como ele não fumava, acabava vendendo seus maços para seus companheiros. Esse pequeno negócio fez com que ele se tornasse uma espécie de fornecedor e conseguisse juntar uma certa quantidade de dinheiro. Assim que a guerra terminou e Camilo retornou ao Brasil, o governo brasileiro deu uma linha de crédito especial para todos os combatentes da Força Expedicionária Brasileira, como forma de ajudar a reintegrá-los na sociedade. Logo, com o dinheiro que havia feito com a venda de cigarros e o empréstimo, Camilo decidiu comprar um caminhão no ano de 1946 para transportar cargas e passageiros. Já no ano de 1948, ele se associou a um outro comerciante para criar uma empresa de transporte de passageiros. A empresa tinha um único ônibus e fazia o trecho entre as cidades de Castelo e Cachoeiro do Itapemirim, localizadas no estado do Espírito Santo. A empresa foi crescendo e em 1950 já contava com 10 ônibus em sua frota. Um ano depois, a empresa realizou uma fusão com outras duas transportadoras. E no dia 4 de julho de 1953 foi fundada a Aviação Itapemirim, no Espírito Santo, que contava com uma frota de 16 ônibus e 70 funcionários. O que ajudou a Itapemirim a crescer nessa época foi o fato das estradas serem muito precárias e perigosas. Isso fazia com que outras empresas de ônibus não realizassem diversos trechos, mas a Itapemirim não teve medo e adquiriu todas as rotas que eram ignoradas pelas outras empresas. Esse foi um fator decisivo para que a Itapemirim ganhasse destaque. Para garantir a expansão dos negócios, Camilo estendeu as linhas da empresa para o norte do Espírito Santo. Pouco tempo depois, a empresa também conseguiu realizar trechos interestaduais. No ano de 1963, a frota da Itapemirim já contava com 100 veículos e estava inovando a cada ano. Tanto que após uma viagem para os Estados Unidos no final dos anos 60, Camilo percebeu que os ônibus da Companhia de Transporte Rodoviário Norte-Americana, chamada Greyhound, tinha 3 eixos. Foi então que ele decidiu trazer esse formato para o Brasil e criou o Tribus, o primeiro ônibus sob 3 eixos a operar no país. O modelo fez muito sucesso e rapidamente passou a ser adotado por outras empresas brasileiras do setor. Já na década de 70, Camilo optou por vender todas as linhas do norte do Espírito Santo para focar somente nas linhas interestaduais e iniciou um forte processo de expansão para diversos estados do país. Nessa época, a Itapemirim se tornou uma frota de ônibus nacional e já atendia trechos para vários estados. Em 1973, a Itapemirim adquiriu a empresa de ônibus Nossa Senhora da Penha, que era uma das maiores do Brasil. Com a aquisição, a Itapemirim conseguiu os direitos para operar a linha Rio de Janeiro-São Paulo, se tornando a maior empresa de transporte rodoviário de passageiros do Brasil e da América Latina. Pouco tempo depois, a frota havia aumentado para 500 ônibus e havia se expandido para o Uruguai. Na década de 80, a Itapemirim, além de ser a maior empresa de transporte de passageiros, era também a maior empresa de transporte de cargas.
Isso porque ela havia decidido construir seus próprios ônibus para que eles fossem maiores e tivessem uma maior capacidade de passageiros e um bagageiro mais amplo para o transporte de encomendas. Já na década de 90, a frota da Itapemirim já havia chegado a 1.700 ônibus. Até essa época, a Itapemirim era considerada uma das maiores empresas de transporte do mundo e vivia um dos melhores momentos de sua história. Entretanto, não demorou muito para que o auge da Itapemirim logo desse espaço para a decadência da empresa, que acabou entrando em um dos seus piores momentos. Assim como a Itapemirim teve seus altos e baixos, nossa vida financeira também passa por momentos de transformação. E se você está buscando uma forma de aproveitar ao máximo seus gastos diários e transformar esses momentos em algo vantajoso, você precisa conhecer o Nomad Explorer Visa Infinity. Você já imaginou ganhar pontos a cada gasto do seu dia a dia e usar isso para viagens incríveis ou até mesmo ganhar cashback em dólar? Hoje é possível você fazer isso através do cartão de crédito que a Nomad, a patrocinadora desse vídeo, acabou de lançar. O Nomad Explorer Visa Infinity. Imagine ter um cartão Black sem anuidade com até 3 pontos por dólar gasto que nunca expiram e vantagens Visa Infinity. Além disso, esse cartão é o primeiro do Brasil a te dar cashback em dólar pelos seus gastos diários. E o melhor, você consegue solicitar esse cartão sem comprovação de renda. Quer solicitar o seu agora? É só escanear o QR Code aqui na tela ou clicar no link da descrição, abrir uma conta na Nomad sem taxa de abertura com o código CD40, que você ainda vai ganhar até 40 dólares de presente para usar como quiser. A Nomad também possui inúmeras vantagens e vai revolucionar sua vida financeira e internacional. Após a década de 90, a situação da Itapemirim se tornou muito difícil, e não foi algo específico que levou a empresa a enfrentar uma forte queda. Um conjunto de fatores combinados resultaram no declínio da Itapemirim. Um deles foi a inflação nos anos 90, que atingiu níveis elevados aqui no Brasil, com picos de mais de 2.000% ao ano. Esse período foi marcado por hiperinflação e vários planos econômicos do governo. A inflação também acabou impactando o preço dos combustíveis, que acabaram ficando elevados. Tudo isso atrapalhou a condição financeira da Itapemirim, que teve uma grande diminuição de passageiros e precisou trabalhar com margens de lucro menores. Mesmo após a chegada do Plano Real, a Itapemirim continuou em uma grave situação e não conseguia se recuperar de jeito nenhum. Outro fator decisivo para a ruína da empresa foi o fato dos brasileiros conseguirem comprar carros melhores, dando preferência para viagens de carros do que de ônibus. Além disso, a Itapemirim levou um grande golpe quando o governo passou a incentivar fortemente a aviação civil. Como resultado, houve uma abertura do mercado de aviação para empresas estrangeiras, o que fez com que o setor de aviação ficasse mais acessível. Para os passageiros, foi algo muito benéfico. Porém, para as empresas de transporte rodoviário, como a Itapemirim, foi algo prejudicial, uma vez que as pessoas passaram a viajar mais de avião do que de ônibus. Entre 2005 e 2013, as empresas de ônibus, no geral, perderam cerca de 7 milhões de passageiros, enquanto as companhias aéreas ganharam mais de 50 milhões de passageiros. Diversas rotas que antes eram dominadas pela Itapemirim, como por exemplo São Paulo-Rio de Janeiro, foram dominadas pelas empresas aéreas. Por ser uma viagem muito mais rápida e com um ótimo custo-benefício, as pessoas passaram a dar preferência pelas viagens de avião. Apesar de trazer inovação e conforto em suas frotas de ônibus, a Itapemirim não conseguia acompanhar a evolução do comportamento do consumidor. O setor rodoviário se viu forçado a dividir seu espaço com outras tendências do mercado. Foi por esse motivo que a Itapemirim resolveu arriscar e entrar para o setor de aviação. Na década de 90, a empresa começou a atuar também no serviço aéreo de transporte de carga expressa, com a Itapemirim Cargo. A frota de aviões da empresa contava com 6 Boeing 727 e era a maior frota cargueira da América do Sul. A nova divisão da empresa não foi um total fracasso, mas o investimento acabou piorando a situação da Itapemirim, que já não era das melhores. Pouco tempo depois, as aeronaves da Itapemirim Cargo foram vendidas e as operações encerradas. Nessa época, Camilo tentou comprar a companhia aérea Varig antes dela falir, mas a compra acabou não dando certo. Outra ideia de Camilo foi a de tentar investir em uma FedEx brasileira, mas o empreendimento acabou não indo para frente. Todas essas tentativas falhas acabaram prejudicando a saúde financeira da Itapemirim.
Tanto que a partir dos anos 2000, a companhia precisou vender algumas rotas menos rentáveis e parte de sua frota de ônibus para suas concorrentes, Águia Branca e 1001. O grupo também optou por liquidar as ações que possuíam na Cometa e na TAM. Além disso, em uma tentativa de salvar a empresa, foi necessário realizar a venda de alguns ativos no nome da Itapemirim, como terrenos e prédios avaliados em milhões de reais. A Itapemirim estava fazendo de tudo para tornar suas finanças saudáveis. Porém, tudo acabou piorando ainda mais no ano de 2008. No ano de 2006, Camilo Colla foi eleito deputado federal pelo Espírito Santo, mas ele já tinha participação na política desde os anos 60. No entanto, para ele continuar no cargo como deputado, ele não poderia ser o dono de uma grande empresa como a Itapemirim. Por conta disso, Camilo precisou passar 50% do grupo para sua esposa, Ignez Colla. Logo, Camilo ficou com apenas uma participação na empresa. Contudo, no ano de 2008, Ignez Colla acaba falecendo e os 50% do grupo passam para os seus 2 filhos. O filho mais velho, Camilo Colla Filho, fica com 37,5% e a filha Ana Maria fica com apenas 12,5%. Foi por conta desse testamento que novos problemas surgiram para Itapemirim. A porcentagem de Ana era equivalente a 8 milhões de reais de um terreno pertencente ao grupo. Porém, ela acabou entrando na justiça e conseguiu que fossem bloqueados bens no nome da empresa que somassem os 12,5% aos quais ela tinha direito. Nessa época, Ana também acusou a Itapemirim de fazer Caixa 2. Essa polêmica acabou sujando ainda mais o nome da companhia e piorando a situação, que já estava ruim há algum tempo. A atitude de Ana de entrar na justiça foi porque ela acreditava que a família boicotou seu direito de herança e ela também queria ter acesso a 90 milhões de reais dos bens da família. No entanto, ela não conseguiu ter acesso a esse valor, pois a Itapemirim já estava com uma dívida milionária. Ainda em 2008, a Itapemirim estava precisando renovar sua frota. Porém, por conta das dívidas, seus bens foram bloqueados. Logo, a companhia precisou vender 2 de suas subsidiárias, a Aviação Penha e a Caioa, além de vender garagens e terminais de carga. A Itapemirim ainda tinha um bom faturamento, com receita superior a 400 milhões de reais. Mas o financeiro da empresa continuava com problemas e as dívidas só aumentavam. Quanto mais o tempo passava, mais o império da Itapemirim rachava. O grupo possuía diversas propriedades, redes de hotéis, lanchonetes e postos de gasolina. Mas todos os empreendimentos estavam beirando a falência e nada era capaz de salvar a Itapemirim, que passou a acumular muito mais dívidas e enfrentar mais polêmicas. Foi então que, após anos tentando se recuperar sem sucesso, a Itapemirim decidiu entrar com um pedido de recuperação judicial no ano de 2016. Isso porque as dívidas com os credores já passavam dos 330 milhões de reais, sendo a maior parte desse valor decorrente de processos trabalhistas. Fora isso, a empresa possuía uma dívida tributária de 2 bilhões de reais. A situação da empresa era bastante ruim, mas ainda havia esperança de que tudo fosse resolvido. No plano de recuperação judicial foi citado que os problemas regulatórios com a ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, como algumas concessões e autorizações de linhas, somado ao aumento de custos operacionais e o desgaste dos ônibus nas rodovias degradadas, foram uma das razões para os prejuízos frequentes da Itapemirim, que acabaram resultando em graves problemas financeiros, e posteriormente o pedido de recuperação judicial. Em meio a toda essa crise enfrentada pela Itapemirim, um outro empresário chamado Sidney Piva entra em cena com a promessa de salvar a empresa daquela situação. Logo, o empresário decide comprar o grupo Itapemirim por um valor simbólico de apenas R$1, enquanto a companhia estava passando pelo processo de recuperação judicial. No entanto, a compra do grupo também representava a absorção das dívidas, que a essa altura somavam 2,2 bilhões de reais. Assim que assumiu o grupo, Sidney sempre se mostrou confiante de que conseguiria recuperar a empresa. Tanto que pouco tempo depois, ele anunciou a compra de 400 novos ônibus, que ao todo custariam cerca de 200 milhões de reais. Isso acabou chamando a atenção, já que ele iria investir um alto valor na compra de novos ônibus, enquanto a empresa estava com dívidas bilionárias. Inclusive, os credores não gostaram nem um pouco dessa atitude de Sidney.
Entretanto, apesar de ter feito o anúncio da compra e ter criado a esperança de que a Itapemirim estava se recuperando, na realidade as novas unidades de ônibus nunca chegaram, o que mostra que a compra era falsa e o anúncio enganoso. Por esse motivo e por outras controvérsias, no ano de 2017, Sidney acabou sendo afastado da gestão, mas logo depois acabou retornando. Já no ano de 2018, o processo de recuperação judicial da Itapemirim saiu do Espírito Santo, onde tinha sido iniciado, e foi transferido para a Vara de Falência e Recuperação Judicial de São Paulo, onde o plano foi aprovado pelos credores do Grupo Itapemirim no ano de 2019. A maior parte das dívidas foram negociadas entre a empresa e os credores. Inclusive, em 2020, a fim de pagar as dívidas, diversos bens do grupo foram leiloados, como terrenos, garagens e casas de luxo. Ainda nesse ano, a Itapemirim conseguiu uma alteração no plano de recuperação judicial, em que a Justiça aprovou e permitiu que a empresa utilizasse 80% dos valores arrecadados nos leilões para custear a operação da empresa, e os 20% restantes foram destinados para o pagamento de credores. Mas foi no ano de 2021 que ocorreu a grande reviravolta da Itapemirim. Em 2021, o fundador da Itapemirim, Camilo Colla, acaba falecendo aos 97 anos. E nesse mesmo ano, Sidney decide fundar a Ita Linhas Aéreas, algo que também chamou a atenção, principalmente dos credores. Isso porque a empresa ainda tinha muitas dívidas e mesmo assim havia fundado uma companhia aérea. Sidney havia adquirido a Itapemirim por apenas R$1 durante a maior crise da empresa, que estava enfrentando o processo de recuperação judicial. Logo, o anúncio da Ita Linhas Aéreas dividiu opiniões. De um lado estava quem acreditava que Sidney de fato estava conseguindo recuperar a empresa, e do outro estavam os que acreditavam que ele estava aplicando um golpe. Logo, assim que a Ita Linhas Aéreas foi inaugurada, houve uma forte suspeita que o grupo não iria arcar com suas dívidas, mas Sidney informou que essa possibilidade era pouco provável. Entretanto, no fim das contas, as suspeitas estavam certas e as dívidas não foram pagas. Isso fez com que Sidney fosse afastado da presidência. Após um bom tempo afastado, assim que retornou para a empresa, a primeira coisa que Sidney tentou fazer foi vender a Ita Linhas Aéreas. A verdade é que o Grupo Itapemirim, como um todo, tanto a parte de transporte rodoviário quanto a linha aérea, estava praticamente falido e não havia chance para a empresa. Isso acabou resultando em uma nova polêmica em dezembro de 2021, quando, na véspera das festas de fim de ano, a Ita Linhas Aéreas cancelou mais de 500 voos, deixando centenas de pessoas no prejuízo. Após esse fato, 99% dos credores da Itapemirim votaram a favor do afastamento de Sidney da empresa. Isso resultou no bloqueio de seus bens, de sua esposa e dos demais sócios da Itapemirim, a fim de evitar que eles acabassem com o patrimônio do grupo. A Justiça também penhorou alguns carros de luxo de Sidney para honrar parte das dívidas. No final das contas, a Ita Linhas Aéreas funcionou por mais de 6 meses e causou um rombo ainda maior na companhia de cerca de R$42 milhões. Por fim, a empresa de transporte aéreo acabou sendo vendida por R$30 milhões. Já em fevereiro de 2020, a Justiça de São Paulo proibiu Sidney de deixar o Brasil e ele foi acusado de fazer fortuna com compras de companhias à beira da falência, e que diversos ex-proprietários de empresas compradas por Sidney alegaram que o mesmo aplicava golpe e dava calote em credores. Em setembro de 2022, a Justiça de São Paulo decretou a falência da Itapemirim e o encerramento das atividades da empresa. No fim, o grupo possuía uma dívida de mais de R$2 bilhões em tributos e mais de 1.500 processos trabalhistas que totalizavam R$110 milhões. Porém, mesmo com a falência, surgiu uma nova polêmica, onde a Itapemirim acabou sendo o centro de uma disputa judicial. Após a Justiça ter decretado a falência da Itapemirim, a companhia de transporte rodoviário Suzantur realizou uma proposta de arrendamento da massa falida da Itapemirim e se comprometeu a liquidar os ativos do grupo, visando resguardar os interesses dos credores. A Justiça de São Paulo aceitou a proposta, pois seria algo benéfico para os clientes e para os credores. Entretanto, a NTT interferiu no processo, alegando que a Suzantur não poderia assumir as linhas da Itapemirim, pois ela não tinha o termo de autorização de serviço regular e nem licenças operacionais.
Porém, a Justiça de São Paulo rebateu, dizendo que a Suzantur poderia incorporar as permissões que a Itapemirim possuía. A NTT, por sua vez, alegou que devido à falência da Itapemirim, as licenças também deveriam ter sido cassadas. A Suzantur também entrou na disputa e sugeriu o pagamento das dívidas aos credores antecipadamente. No final das contas, a Suzantur acabou sendo liberada para operar apenas 4 dos 73 destinos que pertenciam ao Grupo Itapemirim e foi proibida de utilizar a marca. Mas hoje, a Suzantur opera as linhas de ônibus sob o nome de Nova Itapemirim e manteve a clássica pintura amarela em seus ônibus. Porém, a empresa Itapemirim acabou se tornando apenas uma lembrança para quem viveu a época de ouro da empresa. Agora me diz, você conhecia a Itapemirim? Deixa aí nos comentários a sua opinião sobre essa empresa que já chegou a ser uma das maiores do Brasil. Não esqueça de curtir o nosso vídeo e se inscrever aqui no canal para ajudar o nosso trabalho. Considere também se tornar membro para ter acesso a conteúdos exclusivos. E lembre-se de baixar o aplicativo da Nômade para abrir sua conta internacional. Acesse o primeiro link na descrição ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela. Usando o código CD40 no cadastro da sua conta, você pode ganhar até $40 de cashback na primeira operação de câmbio. Obrigado por ter assistido até aqui, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo aqui no canal. Tchau, tchau!